Muito boa noite, amigos e amigas que estão aqui nos acompanhando neste webinar, palestra online sobre o tema Como se tornar pais fruitivos e prestadios. Então, desde já, meu muito obrigado a todos os que se inscreveram neste webinar, nesta videoconferência, e espero que possamos fazer uma boa discussão, uma boa reflexão a partir do tema que nós iremos apresentar na noite de hoje. Então, quando eu pensei em trazer este tema, eu levantei aqui algumas questões que me fizeram tomar o rumo, né, por esta temática aí, nesse aspecto do fruitivo e do prestadio. E o que nós realmente queremos trazer hoje aqui para vocês é uma oportunidade para a gente refletir um pouquinho sobre o cuidado das nossas crianças, né? A arte do cuidado, que tem muito a ver com a nossa atuação de pais e também com a nossa atuação como educadores. Então, eu acredito sempre nisso, né, que família e escola devem ser parceiras dentro do processo educativo. Algumas pessoas chegam a dizer assim, né, família educa, escola ensina. Eu não sigo muito essa distinção. Eu compreendo que família e escola ensinam e educam, né? Então tem que haver uma grande parceria para que as coisas possam dar certo, para que as coisas possam funcionar. Então, nesta 1 hora de webinar, espero poder ajudar você nessa reflexão e você também me ajudando. Então, desde já quero agradecer às pessoas que se inscreveram, que já estão aqui conosco: Cláudia, Eveline, Edson, Kátia, Maria Aparecida Alves, Maria Helena, Olga, Ricardo Leles, Severina Moreno, Tassiana de Lima Nipo, Verônica, que já estão aqui conosco, né? Então, aqueles que forem chegando vão entrando aqui na discussão conosco. Nós estamos gravando este webinar e depois poderemos disponibilizar para você posteriormente, para você poder refletir melhor essa temática. Então nós vamos compartilhar aqui algumas telas que vão nos ajudar, vão nos guiar dentro desse percurso do tema que nós vamos trazer hoje. Bem, inicialmente, quem é o Aderson Viana, né? Eu sou cearense e nasci num lugarejozinho lá na região norte do Ceará, chamado Aracatiaçu, filho de Dona Terezinha, de seu Aderson, que tiveram 7 filhos, e saímos lá do interiorzinho na década de 70 para irmos para a capital, Fortaleza. Então o meu berço, a minha origem está ali, naquele pequeno povoado de Aracatiaçu, né? Então, é minha terra de nascimento. Resido atualmente em Recife, sou professor há mais de 30 anos, professor aposentado e lecionando sempre filosofia, né? Ensinei outras disciplinas, mas a disciplina principal era a filosofia. Inclusive, nessa nossa conversa,
muito daquilo que a gente irá partilhar com você do tema tem muito a ver com essa questão da filosofia, né? Então, é importante a gente perceber que dentro do ensino da filosofia tem uma área chamada filosofia para crianças, que foi iniciada pelo filósofo norte-americano Matthew Lipman na década de 60, o programa de educação para o pensar. E eu tive a oportunidade de trabalhar durante um bom tempo aqui em Recife com esta temática, né, em várias escolas, e foi um grande aprendizado para mim, né? E trago aqui algumas ideias deste programa, desse contato da filosofia para crianças, na nossa discussão também hoje aqui, né? Bem, então eu vou compartilhar com vocês aqui uns slides, umas telas, que vão nortear um pouco o nosso trabalho aqui, tá? Então, vamos só providenciar aqui, né? Para a gente compartilhar a tela com vocês aqui. Só um momentinho. Pronto, então vamos aqui. Só um momentinho. Vamos voltar aqui. Então, quem for chegando aí vai ocupando o seu lugar nessa nossa discussão hoje aqui, né? Pronto. Então, vamos adiantar aqui um pouquinho. Inicialmente eu queria trabalhar com vocês um pouquinho sobre o coaching, né? Porque muitas pessoas ficam perguntando o que é o coaching. Então, o coaching é um processo de orientação de pessoas e de equipes em busca de resultados. Então, é um processo que parte do princípio de que, dentro do diálogo estabelecido entre o coach e o seu coachee, quer dizer, o seu cliente, a grande sacada é que o coaching vai ajudar, vai beneficiar através das ferramentas utilizadas no processo, levar o coachee a tomar rumos na vida dele. Então, seja na vida pessoal, na vida profissional e também a nível de organizações. Então, existem vários tipos ou várias maneiras de se exercer ou de se praticar, né, o coaching. Você pode aplicar em diversas situações. No meu caso, eu aplico na questão educacional. Por isso que o nosso trabalho é todo voltado para o coaching educacional. Então, o processo de coaching, ele é exercido pelo coach, que é o profissional que conduz o processo, para um cliente que a gente chama de coachee. Então, é uma atividade conversacional. É uma boa conversa, né? Para ajudar aí o coachee a encontrar um caminho de descobertas que estão nele, no coachee. Então, o protagonismo no processo do coaching não é do coach, não é do profissional, é do coachee. E é sempre voltado para o futuro, né? Para uma melhoria. Então, a gente costuma dizer que o coaching ele parte do presente para o futuro, né? Para ajudar a pessoa a se redimensionar, a se recolocar. Ela passa por um processo de reestruturação, né? Claro que é muito importante essa questão do aspecto mental,
E a gente parte dentro da nossa proposta da compreensão de que a nossa mente ela é triúnica, né? Ela é tridimensional, como afirmava o Paul MacLean, né? Ele diz que nós temos uma mente racional, uma mente emocional e uma mente operacional. Então, o coaching, dentro desse processo mental, ajuda as pessoas a terem esta nova dimensão, né? A se redimensionar. Então, portanto, o coach procura ativar a capacidade dos coaches e os orienta à autodescoberta e ao autodesenvolvimento. Então, eu lembro muito daquilo que Sócrates afirmava, né? Conhece-te a ti mesmo. Então, o autoconhecimento. Por isso que a retomada ou o processo de reformulação, ele é realizado, na verdade, pelo coach. O coach traz as ferramentas, traz os referenciais, tá? Então, eu queria deixar inicialmente essa pequena introdução e eu vou tirar aqui o compartilhamento da tela e vamos voltar para cá, né? Então, se você está chegando aí, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui comigo. E vamos continuando aqui com a nossa temática aqui, né? Bem, então, o tema, como se tornar pais fruitivos e prestativos. Vou compartilhar aqui mais um pouquinho os slides para a gente poder trabalhar melhor aqui com vocês, né? Só um momentinho. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Então, a primeira pergunta que deve surgir dentro dessa temática é como cuidar de nossas crianças. E aí eu trago inicialmente uma dica de leitura bastante interessante, que é o livro Saber Cuidar, de Leonardo Boff, um livro da editora Vozes. E na obra, o Leonardo diz o seguinte: o cuidado verdadeiro só acontece quando existe uma preocupação genuína com o outro. Então, há uma dimensão ética, há uma dimensão para a alteridade, né? Sair de mim para ir ao encontro do outro. E lá no livro, o Leonardo ele aborda o seguinte, né? Ele elenca descuidos e descasos. E um desses descuidos e descasos é justamente com a infância. Então, uma infância ameaçada, que é o que nós estamos acompanhando aí, né? Então, crianças que estão, por exemplo, trabalhando, elas deveriam estar aonde? Na escola, brincando, em casa, mas, no entanto, estão sendo exploradas como mão de obra e outras formas de exploração humana em relação à criança, né? Então, nesta preocupação, como aplica aqui o Leonardo Boff, né? Esta preocupação genuína tem que tomar conta de quem é educador e de quem é pai e mãe. Então, nós não podemos fugir disso. Então, aí entra uma expressão que eu gosto muito de usar, que é a arte do cuidado. Ainda citando o Leonardo Boff, ele diz o seguinte, né? O cuidado como uma atitude de desvelo. Então, não é fazer de qualquer jeito. É fazer bem. É fazer com propriedade, com autoridade. Então, a criança, desde o seu nascimento, ela tem aí, na figura do pai e da mãe e dos seus educadores, uma figura como se fôssemos guardiães, né, desta infância. Então, mais adiante, o Leonardo diz: o cuidado verdadeiro só acontece quando existe uma preocupação genuína com o outro. Então,
falar, verbalizar o cuidado, não basta. Então a gente tem que transformar isto, né, esta preocupação, em atitude. Então, cuidadosa, ainda partindo da questão da filosofia para crianças, né, o Lippmann, ele diz que o pensamento, a reflexão, ela tem que ser crítica, criativa e cuidadosa. Então, a educação, ela tem que primar por isso. A criticidade, o cuidado e a questão da criatividade, né? Então, esse tripé, ele ajuda a gente, como pai, como mãe, como educador, a ajudar as nossas crianças a seguirem um rumo mais seguro. E, por falar em seguro, a gente imagina que a casa e a escola são ambientes seguros, né? E isso não é muitas vezes verdade. Então há muita insegurança e há muito descuido e descaso. Vamos seguindo. Então, o cuidado é inerente à condição humana, é próprio do ser humano. E no livro, o Leonardo, no livro Saber Cuidar, ele fala do mito do cuidado, né? Então, não se trata de pensar e falar sobre o cuidado como objeto independente de nós, mas de pensar e falar a partir do cuidado como é vivido e se estrutura em nós mesmos. Não temos cuidado, somos cuidado. Olha aí, né? Então, o mais interessante é a gente explorar esse aspecto. Então, não é uma coisa teórica, é o velho chavão usado, né, que o que na verdade educa, o que mais fica na educação de uma criança, não é o que nós, pais e educadores, dizemos para ela, mas o nosso testemunho, a nossa atitude, a nossa ação, né, o nosso fazer. Então isso fica, isso permanece. Entretanto, se esse cuidado é inerente ao humano, porque ele ainda não percebeu e colocou em prática essa forma de existir e comportar-se. Então, essa aqui é uma questão muito séria, né? Porque quando falamos da arte do cuidado do outro e de si mesmo, fica muito na retórica, nas palavras bonitas, né? E nos esquecemos de que tem que partir, sobretudo, de uma atitude concreta, de uma prática. Então a gente sabe que a gente tem que cuidar bem das nossas crianças, né? Mas por que não cuidamos? Por que nós não desenvolvemos esse cuidado com esmero, né? Então, pensemos nessa reflexão aqui. Então, eu vou só sair um pouquinho aqui do compartilhamento de tela. Se alguém quiser compartilhar alguma coisa, fazer alguma pergunta ou trazer aí uma contribuição a partir da sua prática, né? Então, é muito bem-vinda aí a sua colaboração, a sua contribuição, tá? Então, queria registrar aqui a presença de Maria Helena, pedagoga, né? Coordenadora do Colégio Cristão do Recife. Seja muito bem-vinda, querida amiga Maria Helena. Se você quiser escrever algum comentário aí, fazer alguma pergunta, trazer um pouco da sua experiência como educadora, é muito interessante, né? Pode ajudar muito a gente aqui, né? Sobre essa questão do cuidado, você pegou o início dessa fala? Eu trouxe aí a figura do Leonardo Boff, né? Do livro Saber Cuidar, quando ele abordava justamente a necessidade de trabalharmos a dimensão do cuidado, não na parte teórica, sobretudo, não somente na parte teórica, mas sobretudo na parte prática, né? Tornar o cuidado das nossas crianças, dos nossos filhos e educandos com a nossa ação, né? Com a nossa atitude. Vamos prosseguir.
registrando também aqui a presença da professora Cláudia, né, da Universidade de Pernambuco, também participando aqui conosco. Então, eu pediria a vocês que estão acompanhando, me dessem um feedback aí sobre a questão dos slides, se está legal aí, está aparecendo certinho aí, tá bom? Então, vamos continuar. Então, continuando. Aí eu trago aqui um pensador latino chamado Plutarco, e ele escreveu uma obra bastante interessante chamada Da Educação das Crianças. Então, o objetivo ao escrever esta obra era o seguinte: ensinar os pais a formar o caráter dos seus filhos a fim de conduzi-los ao caminho da virtude. Olha aí. Então, caráter, virtude, né? Então, quando se fala da dimensão da ética, lá no mundo clássico, né, no grego e no romano, vem muito essa questão do caráter ou da virtude. Então, a virtude era a prática do bem e o vício, a prática do mal. Essa dicotomia, né, entre virtude e vício. Então, quando Plutarco escreve ou escreveu esta obra da educação das crianças, ele queria levar os pais e também os educadores a perceberem isto. Então, será que, de fato, no nosso jeito de cuidar, de educar com as nossas crianças, nós estamos trabalhando essa dimensão do caráter, da personalidade e também da prática do bem ou da ética, né, dos princípios morais, etc. Continuando. Então, uma educação bem-sucedida não depende apenas de sua qualidade, mas também necessita de uma criança que tenha boa origem familiar. Olha aí. Né? Então, a educação bem-sucedida, que a gente hoje aborda muito isso, né? Há uma preocupação muito grande em desenvolvermos uma proposta política pedagógica, um projeto político pedagógico que prime pela qualidade do ensino. Sabemos que em nosso país existem muitas dificuldades, muitos entraves para que de fato a nossa educação se torne cada vez mais de qualidade, né? Então lá naquele tempo, o filósofo Plutarco, nesta obra, ele evidenciava esta busca pela qualidade, mas aí ele coloca um ponto interessante, né? A origem dessa criança, de onde ela vem. Então, é aquela velha história, olhando para a criança, a gente consegue enxergar também a família, né? Como é aquela família. E é interessante a gente perceber hoje que há uma grita muito grande, né? Muito forte, no ambiente escolar, dessa ruptura ou deste conflito entre família e escola. Então, eu bato muito nos meus textos, nas minhas falas, esta urgência da gente encontrar um ponto de convergência entre família e escola. Então, essa questão da origem familiar, do ambiente familiar, é algo que a gente tem que também colocar em evidência. Seguindo. Boa origem e bons professores não garantem a boa formação das crianças. Então, é a questão da qualidade, né? E da origem familiar. E aí ele acrescenta: para alcançar a virtude é necessária a convergência de 3 elementos: natureza, a razão e costume. Então, a natureza está muito ligada aos aspectos hereditários. E aí entra muito, né, aquilo que se traz do biológico, né, na vida de um ser humano. Mas depende também de um aspecto racional, porque é aí que entra a questão, a dimensão, por exemplo, da criticidade, né, da reflexão.
E entram os costumes, os hábitos, aí entra a dimensão ética. Então percebam que uma boa educação, o cuidado das crianças, o bom cuidado com a educação, a formação das nossas crianças, passa por esses três aspectos aí, né? Então é um tripé, a gente não pode menosprezar isso aí. Mais adiante, Plutarco diz: a educação de uma criança é um processo, um ato contínuo que requer a dedicação do aprendiz. Aí é importante isso. Nós temos que olhar também como é que a criança atua, né, dentro desse cenário. Então não bastam apenas pais, educadores, fazerem lá bem o seu trabalho, se a criança também não se coloca como o protagonista, né? A gente repete muito isso, que o protagonismo na educação, ela é do educando. O educador, e aí eu acrescento também o pai e a mãe, né? Nós somos mediadores dentro desse processo. Vamos ajudando, vamos dando um norte, né? Então, ajudando a criança a se dimensionar, a se posicionar, a se colocar na vida, né? Então, boa origem está relacionada à natureza. É apenas um indicativo de que a educação encontrará um terreno fértil em que o semeador encontrará condições ideais para o seu cultivo. Olha aí, né? Então, é interessante isso. A educação, o berço familiar, é o primeiro terreno, né? É o primeiro roçado, é o primeiro campo. Então, daí a importância de se trabalhar com a educação dos pais. E aí entra de cheio essa parceria que deve existir entre família e escola, né? Então, Plutarco usa aqui a metáfora do semeador, né? Do campo, da semente, do semeador. Mais adiante ele afirma: é preciso que o semeador esteja atento aos afazeres necessários para que essa semente se desenvolva e passe a dar bons frutos. Olha aí, né? Então, a questão do fruitivo, do prestadio, começa a aparecer aí nessa abordagem. Então, pais e mães como semeadores, né, vamos dizer assim, e juntamente com os educadores, a gente tem que estar acompanhando como é que a semente vai desabrochando lá no campo, né? Então, a questão do ficar atento com o adubo, com a água, né? As pragas que vão surgindo. Então, para que o fruto possa vir, né, bom. Então, é muito interessante essa metáfora aí. Então, a terra é boa por natureza, mas, se descuidada, é improdutiva e arruinada. Então, no pensamento, na filosofia, há sempre essa concepção de que o homem nasce bom, né? Mas aí o meio vai corrompendo o ser humano. Então, por mais que se fala na retórica de que a escola é importante, a família é importante, tal, mas fica no discurso. Então a gente tem que partir para a dimensão da prática, né? E aí é interessante esse pensamento aqui, ó. Plutarco valoriza o laço afetivo entre a mãe e o filho, que revela-se fundamentalmente nesse processo. As próprias mães devem alimentar seus filhos e que os amamentem. Elas os amamentarão do modo mais compassivo e atencioso, como se do íntimo, como se diz, desde as unhas amassem seus filhos. Olha aí, que lindo, né? Então, esse laço tão forte, né, da criança com a mãe. É interessante essa dimensão da figura materna, né?
E aí a gente acompanha ainda hoje um pouco disso, né? Muitas vezes a presença mais forte da família na escola é da mãe, né? Nem sempre é do pai. Então, Plutarco traz aí esse pensamento aí para nós. Vamos adiante. Então, o primeiro dever dos pais é selecionar um bom mestre para seus filhos. Olha aí, né? E aí entra a preocupação com uma educação de qualidade. Então, a dimensão do mestre e do discípulo, né? Claro que na educação de hoje a gente não tem mais isso aí, né? Eu acho que, por mais que a gente chame o professor de mestre, mas não tem isso, porque o discípulo segue o mestre, né? Há uma questão de seguimento. Inclusive, eu produzi um curso online, que está à disposição de vocês, voltado para essa questão do professor. Profissão professor, inteligência social e resiliência, onde eu trago a questão da profissionalidade do professor, né? Que não basta ter o título de professor ou ter o diploma de professor, mas tem algo muito mais forte que nos caracteriza como tais. Então a gente precisa ficar atento a essa dimensão da profissionalidade do educador, né? Então, se vocês desejarem adquirir este curso, é só entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp e a gente passa para você o link para acessar o curso. Então, os professores exercem um papel fundamental na educação das crianças, pois são responsáveis pelos ensinamentos que as acompanharão para o resto da vida, que moldarão parte do seu caráter. A outra parte cabe aos pais. Olha aí, fantástico isso aqui, né? Então, os professores exercem um papel fundamental na educação das crianças, por quê, né? Porque somos responsáveis pelos ensinamentos que as acompanharão para o resto da vida. E aí a palavra moldar, né? É muito interessante. Então a gente pode dizer que o professor é um artesão do conhecimento. Então, é muito interessante, né? A gente fala muito hoje da inserção das chamadas novas tecnologias da informação inseridas aí no ambiente escolar. E me lembro que logo quando chegaram na escola lá, os primeiros computadores, a internet, né? A gente pensava que o computador ia roubar ou tirar de nós, educadores, esse papel de moldar, né? De ajudar na formação do caráter, na construção do conhecimento daquela criança, daquele jovem. Mas como a gente está vendo aí, as ferramentas, as novas tecnologias, elas servem de ferramentas, elas cumprem esse papel como ferramentas pedagógicas, né, ou didáticas, que nos ajudam a exercer aí o nosso papel. Mas aí o Plutarco traz também a dimensão, o outro lado, né, que é a questão dos pais. Então, percebam que o mote que nós estamos apresentando é esse aqui, né? Unir esforços, família e escola, pais e educadores, para que as coisas possam dar certo aí na construção do caráter e na construção do conhecimento dessas crianças e jovens também, né? Então, portanto, a educação das crianças é fundamental para a formação de um adulto virtuoso. Olha aí, né? É aquela velha história, né? Você tem que começar de cedo. Então, se a gente não cuida logo no comecinho, nós vamos enfrentar problemas aí muito grandes na vida, né? Então, essa metáfora que Plutarco faz com a semente, com a terra, com o semeador, ela é bastante oportuna, né? E nos ajuda a entender bem isso. A participação dos pais na educação dos filhos é tão importante quanto a de seus mestres e professores, pois cabe aos pais desenvolver
o aprendizado. Olha aí. Né? Então, aquilo que o professor trabalha em sala de aula, ele deve ser ampliado, né, ou sistematizado também em casa. E aí cabe aos pais acompanharem o desenvolvimento desse aprendizado. Mas nos dias de hoje, né, onde os pais têm pouquíssimo tempo para poder acompanhar essa parte escolar, né, dos filhos, então o encargo fica muitas vezes para os professores que dão suporte aí nas matérias isoladas, né, na questão do reforço, mas é importante que os pais repensem essa questão de como acompanhar, né, as tarefas de seus filhos. Inclusive eu postei no meu canal no YouTube, Aderson Viana Coach Educa, alguns vídeos falando sobre essa dimensão aí, dessa parceria, né, da atuação dos pais e dos educadores aí na questão do aprendizado. Então, portanto, a boa educação deve ser vista como aprendizado para a virtude, para a felicidade. Olha aí. Então, eu desenvolvo um trabalho dentro da minha proposta de coaching educacional, que é um programa que eu intitulei de Sua Profissão na Minha Pele. Né? Então, ajudar jovens que estão aí nessa fase do Enem a se despertarem para a questão vocacional, a escolha do curso e da futura profissão. E tem sido, para mim, um aprendizado muito interessante. Né? Então, porque a turma tem que tomar logo a decisão em relação à vocação, né? E além da vocação, eu trabalho muito a questão da dimensão do propósito, porque a profissão, a vocação estão inseridas dentro da temática do propósito, né? Que é algo muito mais amplo. Então envolve, sobretudo isso, felicidade, né? Realização humana e profissional. A escolha de uma profissão é algo muito sério. E eu pontuo muito para eles isso, né? De que vocês estão escolhendo para agora. Nada vai impedir que vocês mudem depois. Mas para essa fase do Enem, né, de preparação para o Enem, é importante que vocês entrem no ensino médio, particularmente no terceiro ano, já sabendo para que você quer fazer. Então, o que a gente constata aí, muitos jovens terminam o terceiro ano, já se inscreveram no Enem, mas não sabem nem para que vão fazer. Então, a proposta desse programa que nós criamos, né, Sua Profissão na Minha Pele, na pele do jovem, então o contato que ele vai ter lá com os profissionais e as agendas de coaching, né, que nós trabalhamos com eles. Então, pensemos nisso aí, né, a felicidade. Bem, vou tirar um pouquinho aqui a tela para ouvir um pouquinho vocês, né? O que é que vocês têm aí? Vamos lá, só um pouquinho. Pronto. Então vamos ver aqui se tem mais alguém aqui conosco. É a Yolanda, né? Está acompanhando. Oi, Yolanda. É a nossa querida Ninha. Está também nos acompanhando aqui na educação do seu pequeno Davi, né? Vamos lá. Então, podemos seguir. Eu gostaria de ver um feedback de vocês, se os slides apareceram direitinho aí, se tem alguma... Se alguém puder me dar o retorno, só escrever aí no chat, por favor, se deu para visualizar direitinho os slides que eu estava apresentando ou não. Vamos lá, então? Vamos seguindo. Vamos compartilhar novamente aqui a tela, tá? Pronto. Então agora vamos entrar no tema que nós propomos, né, o tema propriamente dito, essa questão do fruitivo, né, e do prestadio. Então,
Se a gente for pesquisar a origem etimológica, o significado, né, da palavra fruitivo, fruição, o que a gente vai encontrar é aquilo que frui, que tira proveito de algo, suscetível de causar fruição. Numa linguagem mais nossa, seria algo que é agradável. Então, eu trago aqui um referencial de coaching, a partir da metodologia que nós adotamos no nosso trabalho, que são os referenciais de coaching e mentoring do Instituto Olos de Qualidade, do Sistema ISO, onde o professor Marcos Wunderlich, que é formador de coaches e mentores, então é a escola que eu sigo, né? Ele nos traz aqui um referencial bastante interessante. Então, como é que nós podemos compreender o ser humano? Aí ele apresenta 3 condições básicas, que são, primeira, a felicidade como impulso básico. E aí ele traz ações ou atitudes que correspondem a essa condição humana. Da felicidade, por exemplo. Então, existe uma felicidade condicionada e uma felicidade livre. Né? Então, o que é uma felicidade condicionada? Eu sou feliz porque sonhei tanto com esta profissão, consegui, então, pronto, sou feliz. Ou eu queria tanto conquistar aquela pessoa, consegui, então sou feliz. Ou ocupo tal cargo, ou queria tanto conseguir aquele emprego, sou feliz. Então é sempre condicionado. Mas existe uma outra felicidade que a gente chama de felicidade inata ou livre, não é? Ou seja, a gente já nasce feliz. Na filosofia, nós vamos encontrar na obra do Aristóteles, né, muito essa temática da felicidade. Então, o ser humano vive em busca dela, e como se ela estivesse sempre fora de nós. Quer dizer, claro que ter o cargo que eu sempre quis, ou uma casa, ou a conquista de uma pessoa, né? Claro que isso é felicidade. Mas não é só isso. Importante pensarmos que nós já trazemos em nós esta felicidade. Então essa é a primeira condição. A segunda, cada um faz o seu melhor. Né? E qual é a ação correspondente a isso? A superação de limites. E trazendo para a nossa experiência de pais e educadores, a gente muitas vezes tem essa sensação de que na educação dos nossos filhos, por exemplo, a gente não está fazendo o nosso melhor, né? A gente está fazendo, só que existem circunstâncias que vão nos desafiando e vão passando para a gente essa sensação de que eu não consegui realmente dar o meu melhor. Bem, então, se eu percebo que preciso melhorar um pouquinho, então vamos tomar a atitude da superação, né, dos limites. Sempre melhorar. Então, se hoje foi bom, amanhã pode ser melhor. Né? Então, esse auto-feedback. A terceira e última condição, não há controle dos acontecimentos. Então, a gente se angustia muitas vezes achando que a gente tem tudo sobre nossas mãos, né? Tudo sob o nosso controle. E a gente percebe que as coisas não são bem assim. Então, qual é a atitude, então? Condução frente aos acontecimentos. Então, mesmo nos momentos de adversidade, então eu vou encarar de maneira diferente a vida. Por exemplo, uma pessoa que descobre que está com um câncer, né, com um tumor maligno. Então, o que vai acontecer a partir daí vai depender muito dessa maneira como ela irá se conduzir diante daquela situação, né? Do redimensionamento que ela vai ter que provocar na vida dela. Então, essa compreensão do ser humano, a partir dessas 3 condições e dessas 3 atitudes, nos levam a quê? A atitude de maior acolhimento e de não julgamento. Né?
E nós, pais e educadores, nós precisamos trabalhar muito esta questão do acolhimento e do não julgamento. Porque aí a gente perde muitas vezes momentos importantes na relação com nossos filhos e com nossos educandos, justamente porque nós nos distanciamos desta dimensão do acolhimento. Aí entra a questão da inteligência social, que o Daniel Goleman tanto fala, né, na obra Inteligência Social, e que eu abordo muito lá no meu curso online Profissão Professor, Inteligência Social e Resiliência. Bem, vamos adiante. Então, aí é que entra agora as duas expressões principais dessa nossa conversa, né? Temos mais 15 minutinhos para a gente encerrar aqui o nosso webinar. Então, postura fruitiva e atividades prestadias. Então, o fruitivo está na dimensão da aprendizagem. Existe um referencial de coaching que a gente trabalha dentro da metodologia do sistema ISO, que me leva a desenvolver uma habilidade, né, que é a questão da interiorização ou da internalização. E internalizar ou interiorizar é aprender. Então, o fruitivo, o fazer bem feito, aquilo que o Leonardo colocava lá no início, né? Então, o cuidado com o outro tem que ser feito com esmero, bem feito, né? Não é improviso. Então, um pai fruitivo, uma mãe fruitiva, um educador fruitivo, então, dá ênfase aí, como grande prioridade, a aprendizagem. Aquilo que o mestre Paulo Freire também coloca, né? Ninguém educa sozinho, ninguém aprende sozinho. E aí tem alguns aspectos que eu gostaria de pontuar com vocês, dentro da postura fruitiva, que é ampliar possibilidades, não é? Então, na medida que os nossos filhos vão crescendo, os nossos alunos vão se desenvolvendo, então a gente tem que ter acesso a uma gama de possibilidades que nos ajudarão a educar melhor, né? Então a gente muitas vezes esquece disso aí. Então, quanto mais o tempo vai passando, e principalmente com essas novas gerações, as gerações Y e Z, então muitos de nós, pais e educadores, fomos gerados na chamada geração X, né? Então, nessa parte da tecnologia, nossos filhos, nossos alunos, eles dão de 10 a 0 em nós, né? Então, aprendemos muito com eles. E eles também aprendem muito conosco em outros aspectos, em outras dimensões, né? Então, ampliação de possibilidades. Segundo, melhoria constante. Então, eu vim para este mundo para isso, né? Para melhorar. Então, a gente não pode nunca desistir dos filhos da gente. Tem um provérbio árabe que diz assim, né? Se eu não cuidar do meu cãozinho, do meu cachorrinho, né, em casa, alguém na rua vai cuidar. Então, esse cuidar entre aspas, né? Então, nós não podemos perder os nossos filhos, nós não podemos deixar de acreditar neles, né? Porque se eu, como pai, como mãe, não acredito no potencial do meu filho, quem é que vai acreditar, né? Então, tenho que explorar o máximo disso. Então, o que falta aprender, tenho que tomar consciência disso, né? Então, aí entra novamente o velho Sócrates, né? Só sei que nada sei. Então, quanto mais velho eu fico, mais aprendiz eu me torno. Então, ninguém vai para uma escola para aprender a ser pai e ser mãe, né? Então, na paternidade, na maternidade, que a gente vai aprendendo a ser melhor pai, melhor mãe, né?
como também na escola. Então, quanto mais a gente vai crescendo como educador dentro da convivência, né, com os nossos alunos, a gente vai se tornando um professor melhor, né? E essa dimensão dos erros esperados, calcular os erros, né? Então, há uma maneira da gente corrigir, da gente superar, né? Aí entra a dimensão da resiliência, né? Levantar e dar a volta por cima. Então, não podemos perder essa dimensão. Então, deu para compreender aí essa questão do fruitivo? Legal? Muito bom. Então, vamos lá. Na outra esfera, nós temos a questão das atividades prestadias, né? E aí entra a atitude. Então, o aprender não é só teoria, não é só conhecimento. Entra uma palavra muito importante aí, que eu gostaria de mencionar aqui, ainda na questão fruitiva, que é a sabedoria, né? Então, o conhecimento não é tudo na vida. Quantas pessoas aí que não frequentaram escola, mas trazem aí uma sabedoria, né, encantadora. Então, a gente precisa pensar nisso aí, né? Então, nas atividades prestadias, então, quer ser prestadio? É sempre pensar em beneficiar, né? Então, beneficiar a mim e beneficiar o outro. É aquela dimensão, né? Então, eu não vou fazer ao outro aquilo que eu não quero que façam a mim. Então, isso envolve o quê? Fazer o melhor, execução, no que já realizei, né? Essa questão de ter a capacidade de rever, de reavaliar, né? De parar e pensar nos erros que cometi e que há sempre uma possibilidade de diminuir essa questão do erro, né? E na sala de aula, na escola, a gente trabalha muito essa dimensão, né? Não apenas na questão do conteúdo, mas nas atitudes. Então, por exemplo, a prática do bullying no ambiente escolar é um desafio muito grande, né? Então, nós não podemos ser vencidos, né, pelo bullying. Nós temos que encontrar meios para superar, tá? E aí entra a questão do sentido prestadio. E aí tem umas perguntinhas que nos ajudam a entender isso. Então, quem foram as pessoas que fizeram diferença positiva na sua vida? Deixaram um legado, ajudaram ou proporcionaram aprendizagem vivencial? Que transformações incentivaram? Ou seja, então, a fruição, o fruitivo, né, e o prestadio nos levam a essa dimensão do legado. Então, quantas pessoas passaram por nós e deixaram legados maravilhosos? Então, nós também, enquanto pais e educadores, enquanto fruitivos e prestadios, nós deixamos marcas, né? Aquilo que o Plutarco falava, né? Do moldar. Então, aquilo que digo e aquilo que faço, aí entra uma palavra que o professor Marcos usa muito dentro da metodologia do sistema ISO, né? Que é a questão do isomorfismo. Então, iso, do grego, quer dizer igualdade. Então, a forma coerente. Então, o que digo tem que se tornar prática. E essa perguntinha final aí, ó. Frente a esta consciência, você pode propor-se a quê? Então, eu me inspiro em alguém, ou em muita gente boa aí, né? E então, essa corrente de inspiração vai me tornando uma pessoa melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um educador melhor. Eu vou tirar um pouquinho aqui o compartilhamento para ver um pouquinho vocês aí, né? Estamos quase no finalzinho do nosso webinar, tá? Faltam 7 minutinhos para a gente encerrar. Não vou ultrapassar do tempo proposto não, né?
Então, o importante é a gente cuidar desses dois aspectos, né? Então, fruitivo é a aprendizagem. Então, aprendizagem parte do quê? Né? Da questão do cuidado. E cuidar dos nossos filhos e dos nossos educandos é uma tarefa bastante árdua, né? Então a gente precisa, de fato, fazer com que, de fato, os nossos filhos, particularmente, eles percebam em nós de que nós queremos realmente o bem deles, né? Que nós somos os primeiros a acreditarmos neles. Então, o que eu digo, o que faço, pesa muito, né, na vida, na formação, né, do caráter dessa criança ou desse adolescente aí, né? Então, vamos lá, vamos já partindo para o finalzinho. Me dê um feedback aí sobre se os slides estão chegando legais aí, se o compartilhamento tá ok, por favor. Então vamos lá, terminar? E concluindo, só um instantinho. Pronto, então, há algumas perguntas que podem nos ajudar a entender essa questão do fruitivo e do prestadio. Então, o que aconteceu quando ampliei um limite meu? Como me senti? Tive a ajuda de alguém? Né? Então, esse cuidado com as nossas crianças, com os nossos alunos, tem que partir primeiro do cuidado com nós mesmos. Então, nós nos deparamos com vários limites na educação das nossas crianças, né, e dos nossos alunos. Então, se eu tive a oportunidade de ampliar a minha visão de pai, né, percebi que o jeito de educar meu filho hoje não pode ser como o jeito que eu fui educado lá no passado. O jeito de eu ensinar hoje não pode ser o jeito que eu ensinava lá no início da minha profissão, no meu caso, há 34 anos atrás, né? Então, como percebo o limite das pessoas? Como poderei dar mais atenção a esta questão? Olha aí, os limites dos outros. Essa dimensão da empatia, né? E entre pais e filhos, entre educadores e educandos, deve reinar em nós isso. No curso Profissão Professor. Inteligência Social e Resiliência, eu abordo muito essa questão, né? Então, entra aí a dimensão da compaixão. Um pai e uma mãe fruitivos e prestadios têm abertura para isso, né? Então, às vezes a gente cobra do filho da gente determinadas atitudes ou em relação ao desempenho escolar, né, por exemplo, ou a um determinado comportamento, mas temos que treinar a dimensão da compaixão. Eles são mais jovens, né? Nós já passamos por muitas na vida da gente. E talvez lá naquela época alguém não teve essa dimensão da compaixão, né? Então, é interessante a gente pensar nisso. Então, como ajudei a ampliar o limite de outras pessoas, né? No nosso caso, então, se eu percebi um limite, né? Algo em alguma atitude do meu filho, da minha filha, do meu aluno, então como é que eu fiz isso? Eu fiz a minha parte, né? Eu me coloquei no lugar dele, então o fruitivo e o prestadio passam por essa questão aí. Então, qual o limite atual meu que eu gostaria de ampliar? Eu estou preparando um novo curso online onde eu falo sobre a questão da arte do cuidado. E tem um módulo inteiro falando sobre essa questão, né? Então, os pais e os educadores, eles estão sempre preocupados em ajudar o filho ou o seu aluno a ampliar os seus limites, né?
ou a vencer as suas dificuldades. Agora, quem é que vai ajudar o pai e a mãe, o educador, a poder vencer esses conflitos internos, né? Então, é muito importante trabalhar também essa dimensão da compaixão com nós mesmos, né? Com a nossa autocompaixão, vamos dizer assim, né? Muito bem. Então, eu queria encerrar agradecendo a todos, né? Deixo aqui o meu contato, 81 997 30 41 05, e tem um outro WhatsApp que vocês podem também utilizar, que é o 819 71 12 07 87. Visite lá o nosso site, adersonvianacoacheduca.com.br, né? Então fica aqui a minha gratidão a todos. Nós vamos disponibilizar este webinar, depois ele está sendo gravado, e então nós vamos poder depois divulgar para aqueles que não puderam estar e se inscreveram, mas não puderam estar conosco, né? E também para aqueles que depois, posteriormente, quiserem também compartilhar com outros pais e educadores, tá bom? Então, minha gratidão a todos, espero ter ajudado vocês nessa reflexão e até o nosso próximo webinar. Uma boa noite a todos e até o nosso próximo encontro. Um abraço. Tchau.